Me fala um pouco desses jogadores do São Paulo que já subiram e o que a torcida de São Paulo pode esperar do... Que hoje acho que a maior promessa ali é o próprio Rian. Nós temos o William Gomes, que foi vendido, né? Não acabou não jogando a Copinha. O Henrique estava relacionado. Henrique do Carmo, que acabou indo para a pré-temporada e também não conseguiu jogar a Copinha. Mas desses que jogaram a Copinha, cara, Rian Francisco, eu acho que dispensa comentários, né? Uma frieza, um centroavante. Talvez, Duda, tenha sido o jogador mais inteligente que eu tenha trabalhado, cara, no que diz respeito à percepção do jogo. Sério, meu? Percebe muito bem o jogo, interpreta muito bem os espaços dentro da área. Parece que a imagem congela. Parece que todo mundo fica parado. E ele vai e faz as coisas no tempo dele. É impressionante o quanto ele sabe se proteger dentro do espaço e das regras que compete dentro da área. Então ele tem isso muito claro na cabeça dele. Então um jogador não precisa da força, não precisa do biotipo do centroavante. Pois é, ele não tem, né? Não precisa, cara, porque ele consegue resolver de outras formas. Então o Rian Francisco, a gente dispensa comentários. O Lucas Ferreira, né, que acabou subindo no nosso extremo, alcançou um protagonismo muito grande na Copa do Brasil, né, significativo mesmo, e na Copinha foi muito bem, acabou subindo. Matheus Alves, que é o nosso camisa 10, também atingiu um nível de performance muito positivo. O Hugo, que acabou lesionando, né, acabou subindo no profissional e acabou lesionando, então não conseguiu não conseguiu ter essa promoção, né? Mas aí cerca de 6, 7 atletas, cara, que o torcedor de São Paulo vai desfrutar muito. Muito, muito, muito. Todos eles com Negruti, nosso capitão. Todos eles com características diferentes, mas jogadores que de fato estão preparados para performar no profissional. Todos esses atletas que subiram. Concluir a etapa que a gente conversou. Viraram protagonistas no Sub-20. Atingiram o altíssimo nível no Sub-20. Resolveram tudo o que precisava resolver no Sub-20. Agora estão prontos para um próximo desafio. E o próximo desafio posterior ao Sub-20 é o profissional. E o resolver tudo não é ter ganho a Copinha, é os conceitos. São os conceitos, os comportamentos, aquilo que é inegociável para a instituição enquanto formação. Todos esses comportamentos, eles te aproximam da conquista. Sim, claro. Se tu tiver todos eles consolidados, provavelmente a chance de ganhar, né? Te aproxima mais. E eles se aproximaram bem. E aí depois entra o espírito competitivo de querer vencer, de não se acostumar com a derrota, que isso também te aproxima de uma vitória, ao custo de merecer esses comportamentos. Então isso foi o que aconteceu. Na final ali tem um episódio que eu acho que o goleiro do Corinthians tira uma ondinha e tal, e aí depois o São Paulo faz o gol de cabeça, acho, né? O terceiro de cabeça. E aí o guri meio que dá uma... Como é que um treinador enxerga essa parada assim? Porque são moleques, né? Cara, na realidade eu nem vi. Depois eles que me contaram, assim, nem... Na realidade, muitos torcedores mandaram, né, algumas coisas que a molecada do Corinthians, que, cara, molecagem, né? Assim, acabou falando em hotel, de que ia amassar o São Paulo, de que não sei o quê. Cara, molecagem. A gente interpreta de uma maneira até saudável nesse sentido. Né? E isso, os nossos atletas, quando puxaram isso, a gente tentou, né, obviamente, entender que era uma molecagem, para acalmar, que a gente tinha um compromisso, obviamente, com o nosso torcedor, com a nossa performance, não com o Corinthians no que diz respeito à falta de respeito nesse sentido, ou, enfim. A gente entendeu como molecagem, e a molecagem é saudável, sabe? E faz parte, cara. Se a gente acabar com isso, é claro, obviamente, sem faltar com respeito com a instituição, e não faltaram com respeito com a instituição. Foi no sentido de amassar no jogo mesmo, de querer ganhar o jogo, enfim. E a gente levou isso de uma maneira muito saudável. Até o nosso goleiro buscou falar isso na nossa rodinha final ali, né? De, cara, vamos provar então, vamos mostrar o que é de fato trabalhar para resolver o jogo. E ao invés de ficar falando, a gente teria que trabalhar, só isso. E foi o que foi feito, e o goleiro ele tem isso, né? Nós já enfrentamos algumas vezes. E, cara, tem coisas bem legais, assim, sabe? No que diz respeito ao jogar dele. É uma linha muito perigosa. Eu acho perigoso. Porque ela pode, né? Na base, que eu acho que o psicológico do guri, né? Ele é muito... Cara, é uma faísca. Pode descambar. Mas, ao mesmo tempo, também te ajuda a formar esse menino. A emocionalmente estar equilibrado, para que ele não seja atraído
com essa provocação. Então isso te ajuda a formar esse cara. Mas ele sempre teve isso nos jogos que nós ou enfrentamos, mas nunca assim, acabou o jogo ali, acabou, fechou, mais parte do jogo, sabe? Mas de novo, é uma linha muito perigosa. Então eu não vi os atletas depois que falaram que tiraram onda um pouquinho com ele ali, tudo certo. Uma rivalidade maior na base com quem lá no São Paulo? Desses 2 anos e meio que tu tá no São Paulo, com quem mais tu entendeu que a rivalidade de vocês é Palmeiras, Corinthians? Cara, assim, os 3, né? Palmeiras, Corinthians e Santos, assim, é diferente do que a gente vive aqui, né? Mas eu acho que do que eu vivenciei com o Santos é a menor delas, assim, é um clássico, obviamente, gigantesco, mas Corinthians é muito forte, Palmeiras é muito forte pelo tudo que o Palmeiras... Acho que Palmeiras, cara, pelo que eu vivenciei, talvez igual. Palmeiras e... É muito grande. Ficar na igualdade Palmeiras e Corinthians. E o Grenal, como é que é a base de... Muito forte. Vou te dar um exemplo. Chego lá no São Paulo e na pré-temporada tem amistosos de preparação. E quando chego no São Paulo, me pergunto se eu quero fazer um amistoso contra o Palmeiras. Um amistoso contra o Corinthians de preparação. Tu quê? Como assim, cara? Amistoso contra os caras? Cara, isso lá não existe. Sim, como é que eu ligar ali pro cara do Inter, vamos marcar um amistoso. Fazer um amistoso, vamos fazer um Grenal aqui de amistoso. Cara, isso não... Não tem? Então eu demorei pra assimilar isso. Então, respondendo a pergunta, cara, aqui é muito forte. Muito forte. Teve uma época daqui que a gente não podia entrar com carro vermelho dentro do clube. Nem a base. Na base, tô falando na base. Tô falando nas categorias menores. Quem tivesse, na época, o carro vermelho tinha que estacionar no Barra Shopping. Não podia estacionar. Assim, Bom, meu. muito verdade isso que eu tô falando. Por um período foi assim. Vamos lá. Tô comendo aqui, viu? Então, tá a gente bom demais. Tá experimentando uma picanha suína na Ave Serra. Vicky, olha nós comendo aí. Olha aqui que eu ia te dizer, porque na parte da formação do Grêmio e do Inter, a rivalidade tá dentro da formação, né? Tipo assim, passar a ganhar Grenal deve ser tão forte quanto no São Paulo ganhar um clássico. Cara, é assim, só quem vivenciou isso aqui consegue compreender a dimensão. Desde a cor da caneta, desde a cor do teu carro que tu vai estacionar dentro do clube, que não pode estacionar, desde a cor da chuteira que a molecada tem que pintar, desde o Papai Noel que entra no 70, azul. Assim, é surreal. Surreal. Desde não marcar um amistoso preparatório, não existe um amistoso preparatório Grenal. Cara, é muito forte. Tudo aqui, no que diz respeito a Grêmio Internacional, é muito forte. Lá, talvez, por ter 4, deu uma dissolvida nesse sentido. Mas aqui, sem dúvidas, aqui é muito forte. Ô, meu, mas eu adoro essa... É legal, maravilhoso. É bom, porque isso ajuda também a formar e depois, quando chega no profissional, os caras querem comer a grama no Grenal. É maravilhoso. Tia, por que tu acha que o Santos tem mais paciência com a base do que os outros clubes? Cara, eu não vivenciei assim, né, de fato, no que diz respeito à formação do Santos. Eu vejo que o Santos não é nenhuma questão de paciência, o Santos tem uma coragem muito grande. São coisas diferentes. O Santos, ele tem a coragem de colocar o jogador no desafio maior.